Galera, vocês estão vendo minha tela já? Sim, professor. Sim, beleza. Então, olha só, a gente finalizou, então, na última aula, os anelídeos, beleza? A gente começa o próximo filo agora, que é o filo dos artrópodes. Beleza? Bom, então, primeira coisa aí, segundo ano. Primeira coisa, vamos lembrar de quem que a gente está falando, certo? Quem pode me dar alguns exemplos aí de animais artrópodes? Aranha, camarão. Aranha, camarão, Escorpião. escorpião. Vou botar aqui, ó, aranha, camarão, escorpião. Mais o que? Os insetos, no geral, também são, não são? Insetos. Fala um aí pra mim. Formiga, abelha. Formiga, abelha, beleza. Opa, o que aconteceu? Formigas. Beleza, mas quem? Caranguejos. Caranguejo. Caranguejos. Ok. Ó, centopeias. Também entram aqui, né? Pelo de cobra, e por aí vai. É um grupo que é muito grande, né? Como é um grupo muito grande, pessoal, como é um grupo muito grande, a gente vai ter uma diversidade enorme, né? Então, assim, o que não falta aqui é exemplo de artrópode, ok? É, de longe, o maior filo animal. É, de longe, o maior filo animal. Inclusive, por exemplo, assim, ó, a gente fizer um gráfico de pizza, eu consigo fazer aqui. Galera, 3/4 de todas as espécies conhecidas, 3/4 de todas as espécies conhecidas são artrópodes. Beleza? Então, ó, toda essa região que eu estou pintando aqui em amarelo corresponde a artrópodes e todo o restante fica nesse 1/4 que sobra aí. Beleza? Então, ó, os artrópodes estariam ocupando esse espaço aqui todinho e todos os filos restantes estariam aqui, ó, divididos nesse 1/4 que sobrou. Beleza? Só para a gente ter uma noção aí do tamanho que é esse filo, beleza? E essa amplitude, assim, né, essa quantidade de indivíduos diferentes que esse filo apresenta, está principalmente relacionado aos insetos. Então, a gente vai encontrar maior diversidade mesmo, ok? Bom, então, primeira coisa aqui, vamos pegar aquelas características que são mais peculiares assim aos artrópodes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pela primeira vez, a gente vai falar de um esqueleto mesmo. Um esqueleto externo, tá? É um exoesqueleto. Que é, opa, escrevi errado aqui, peraí. É um exoesqueleto que é feito de quitina. Começou a noite a dar problema. Ou é minha internet? Não. Então, por exemplo, aqui, ó,
Quem é que pode me lembrar, galera, qual é a natureza química da quitina? Matéria do ano passado, hein? Um exoesqueleto quitinoso. Vou escrever alguma coisa aqui. Tranquilo, Matheus. E aí, pessoal? Lembra para mim, o que a quitina é? Vai, segundo ano, fala comigo aí, alguém. O que a quitina é, galera? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, Natan está respondendo aqui. Natan, não, a proteína não. A quitina, na verdade, a quitina ela é um açúcar, tá? É um polissacarídeo com função estrutural. Então, ó, a quitina é um polissacarídeo com função estrutural. Beleza? Pessoal, só que aí, vamos pensar aqui, né? A gente está falando de um animal que tem um esqueleto externo. Qual é a função básica de um esqueleto, segundo ano? Usando o microfone, beleza? Que eu não consigo ver o chat. Sustentar aqui, o não. corpo. Sustentar. E para isso ser possível, qual é a característica mínima que o esqueleto tem que ter para ser capaz de sustentar o seu dono, vamos dizer assim? Rigidez. Rigidez, concordo, perfeito, show. Só que aí, imagina, você tem uma estrutura rígida que está sobre você. Isso traria alguns problemas. Por exemplo, a movimentação, né? Então, como é que ele resolveu isso? Olha o nome, artrópoda. Articulação. Isso, articulação. Mas o que significa pod? É pé? Pé, ou patas, né? Então, o nome artrópoda, ele significa literalmente patas articuladas, tá? Só que, na verdade, não apenas as patas são articuladas. Todos os apêndices, todas as estruturas associadas ao seu corpo, eles são, de fato, articuladas. Então, a gente coloca assim, né? Apêndices. Esses animais apresentam apêndices articulados. E o que eu estou chamando de apêndice? Pata é um apêndice? Sim, pata é um apêndice. Então, ó, mas não só. Patas, antenas, pinças, que são tipo as puãs, né, nos caranguejos, por exemplo. Pedipalpos. Quelíceras. Asas. Então, todas essas estruturas associadas ao corpo, elas são articuladas, beleza? Então, esse é um problema, que foi resolvido assim. O outro problema foi a questão do crescimento. Né? Então, esses animais, imagina, esse animal tem uma estrutura rígida sobre ele, e ele está crescendo, tá? Ele precisa de tempos em tempos substituir essa carapaça. Então, esses animais sofrem periodicamente trocas de exoesqueleto, que nós chamamos de mudas ou equidís, ok? Então, sofrem mudas. Aí o nome certinho, equidízes, periodicamente. E isso influencia no seu padrão de crescimento, que fica diferente, tá? Só para acrescentar aqui,
Essa muda que diz é a troca do exoesqueleto, ok? Trocas do exoesqueleto, lembrando que essas trocas, elas são reguladas por hormônios, beleza? Essas trocas, elas são reguladas por hormônios. Na hora que eu estou escrevendo aqui, está aparecendo direto para vocês, está dando delay? Tá aparecendo direto. Então, ó, reguladas pelo hormônio equidizona. Ok? É um hormôniozinho que vai regular esse crescimento, tá? E aí, gente, esses animais sofrem esses equidizes a vida inteira. Né? O que significa dizer, na prática, que eles crescem a vida inteira. Ok? Galera, deixa eu fechar esse OneNote aqui. Ele tá dando uma travadinha aqui. Se melhora, parece um pouquinho. Beleza, então olha só. O padrão de crescimento desses animais vai acabar sendo um pouco diferente daquele padrão que a gente costuma ver, né, em qualquer outro grupo animal. Então vamos fazer um gráfico aqui. Por exemplo, ó, se eu fizesse uma associação aqui, né, mostrando um gráfico relacionando tempo com tamanho. Um tamanho, beleza. Como é que a gente representaria, galera, um padrão de crescimento de um animal qualquer? Como é que vocês fariam isso na curva aqui? Uma reta crescente. Uma reta? Curva decrescente. Como é que seria uma curva decrescente? Uma parábola. Uma parábola. Mas aí o animal vai diminuir. Começa com uma variação muito grande, aí depois vai... Isso, você começa com uma curva bem inclinada. Beleza. Depois, cara? Aí vai caindo com o tempo. Vai caindo até... Até parar. Até parar. Até parar que você diz é estabilizar, certo? Uhum. Beleza. Então tá aqui, ó. Não tem essa redução aí não, beleza? Ela vai... Quando você é jovem, você cresce mais rápido, né? À medida que você envelhece, a velocidade de crescimento diminui até estabilizar. Isso vale para qualquer filo, exceto artrópode. Beleza? Exceto artrópode. Porque artrópode ele vai apresentar o crescimento assim, ó. O animal cresce, aí o exoesqueleto não suporta mais o crescimento. Aí o animal para e faz a troca. Aí ele cresce, mesma coisa, o exoesqueleto não suporta mais, ele para e faz a muda. E é assim sucessivamente.
Então, isso dá para o artrópode um padrão de crescimento muito diferenciado, que é esse crescimento em escadinha, tá? Então, esse padrão de crescimento aqui é exclusivo de artrópodes, beleza? E eles fazem isso a vida inteira. É claro que, à medida que envelhecem, essa frequência, o intervalo entre uma muda e outra aumenta, né? Mas ele não para de crescer nunca. Por isso que a gente, às vezes, encontra artrópodes gigantes em fendas oceânicas, essas coisas assim. Belezinha? Alguém abriu o microfone, quer Professor, perguntar? Pode falar. na fase de crescimento do artrópode aí, não devia ser várias curvas igual a nossa curva de crescimento normal? É porque vai formando, né, o exoesqueleto, né? Não, só que o esqueleto, ele se forma de uma vez só, Ah, tá. tá? Porque, por exemplo, assim, se a gente for lembrar, deixa eu ver se eu acho uma foto boa aqui. O animal, ele não pode sair, ele não pode abandonar o seu esqueleto velho antes do novo estar pronto. Certo? Vou botar aqui, ó. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó. Ver se eu consigo girar isso. Não. Pode não me dar essa opção de giro? Não está me dando. Mas vocês estão entendendo a foto aqui? Dá para ver legal? Sim. Ó, o que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo, é uma cigarra, né, que vocês estão vendo aí. Deixa eu pegar aqui outra cor. Aí vocês estão vendo aqui, ó, o exoesqueleto velho, esse aqui, beleza? O exoesqueleto velho, pessoal, ele é chamado de exúvia. Exúvia é o nome que a gente dá para o esqueleto velho, tá? E o animal sofrendo a muda aqui, saindo de dentro do esqueleto velho como se fosse uma roupinha, vamos dizer assim, tá? Só que para isso ser possível, ele tem que produzir o esqueleto velho, o novo, por baixo do velho. O que acaba gerando uma pergunta, né? Qual é a pergunta? Se o esqueleto menor, se o esqueleto novo está abaixo, tá embaixo do velho, em tese quer dizer que ele é o quê? Menor. Menor. Isso, ele é menor. Então, se ele é menor, como é que o animal faz, né? Se ele está querendo justamente trocar para poder crescer. É porque o esqueleto novo, ele é flexível, tá? Ele é expansível. Então, o que o animal faz? Ele começa a reter líquido. Como ele começa a reter líquido, ele começa a inchar, aí o esqueletinho vai acompanhando. Então, o esqueletinho permanece flexível por um tempo, para que o animal possa dar uma inchada pelo acúmulo de líquido, e logo depois o esqueletinho endurece. Aí ele perde esse excesso de líquido e fica com espaço dentro do esqueleto para poder crescer de fato. Belezinha? Por isso que a gente não pode pensar uma curvinha em cada uma desses degraus aí, igual você sugeriu. Deu para entender? Sim, gente? Deu. Beleza, então. Bom, então vai ser sempre assim, lembrando que o crescimento ele é contínuo, tá? Os animais não param de sofrer muda a vida toda. Quando estiver vivo, está sofrendo muda, só aumenta o intervalo entre elas à medida que se envelhece, tá bom? Então, essas duas questões foram interessantes, né, que resolveram o problema do animal. E ter um esqueleto externo também foi uma parada interessante, porque ele é impermeável. Esse esqueleto ele é impermeável, o que possibilitou aí o animal colonizar regiões que outros artrópodes ou outros invertebrados não conseguiriam. Beleza? Bom,
Dito isso aqui, galera, vamos pensar então agora naquelas características que são gerais, tá? Igual a gente estava fazendo para outros filos, né? Então, por exemplo, esses animais são diblásticos ou triblásticos? Triblástico. Qual é o único filo que a gente estudou que é diblástico, gente? Quinidários. Quinidários. Perfeito. Esses animais são protostômios ou deuterostômios? Protostômios. Protostômios. Porque quais são os únicos animais deuterostomados que a gente vai estudar? Os equinodérmicos e os cordatas. Exatamente, que são os dois filos seguintes, os equinodermos e os cordados. Acelomado, pseudocelomado ou celomado? Celomano. Celomados, ótimo. Quais foram os únicos animais acelomados que nós estudamos? Plateuminto, acho. Plateuminto. Qual foi o único pseudocelomado? Nemateumento. Isso, e daí para lá todo mundo vai ser celomado. A simetria que esses animais têm, de qual tipo? Bilateral. Bilateral. Show. Uma outra característica que se mantém é a questão da metameria, beleza? Só que, a partir de agora, esses metâmeros, eles estarão fundidos. E ao conjunto de metâmeros fundidos, a gente chama de tagma. Beleza? Então, nesse caso aqui, todo mundo vendo o que é o metâmero, gente? Sim ou não? É a segmentação, né? Isso, aquela segmentação, isso aí. Aí, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse aqui. Tá pequeno. Ó, vamos pegar um inseto aqui, por exemplo. E nesse inseto a gente consegue ver os metâmeros fundidos. Ó, o que são tagmas aqui? A cabeça, o tórax, o abdômen, são exemplos de tagmas, ok? Então, ó, tórax, cabeça, tórax e abdômen. São tagmas. Reparem que eles são formados pela união de dois ou mais metâmeros, ok? E todo mundo aqui para frente é assim, com exceção de equinodermo, galera, até a gente também é assim, beleza? Equinodermo que foge um pouco do padrão, tá? Beleza. Esses animais mantêm o sistema nervoso ganglionar. Não é novidade, né? Eles chegam a formar um cordão nervoso, beleza? Vou botar assim, ó, com um cordão nervoso, tipo uma medula, né? Vamos dizer assim, fazendo analogia com o vertebrado. Só que ao invés de dorsal, como é na gente, ele é ventral, beleza? Um tubo nervoso dorsal é só para cordados. A circulação é do tipo aberta. Lembrando, pessoal, circulação aberta, quando comparada com a fechada, é mais ou menos eficaz? É Menos. menos eficaz. Menos. Isso. Então, teoricamente, a circulação aberta deveria fazer com que esses animais tivessem um metabolismo reduzido, certo? Beleza. A excreção varia de grupo para grupo. Mas o que a excreção vai variar, a respiração vai variar. Como o grupo é muito grande, você vai encontrar animais monóicos e dioicos.
A maioria está aqui, beleza? A maioria é dioica. E, em termos de fisiologia geral, acho que é só isso. E aí, dentro da classificação, galera, a gente vai colocando as características adicionais, ok? Até aqui, tudo bem, gente? Alguma perguntinha? Tá de boa, não tá de boa? Tudo certo. Facinho? Beleza. Gente, exemplos de insetos aí. Formiga, abelha, mosca. Formiga, abelha, mosca. E mais um tantão, certo? Besouros. Por aí vai. É a maior classe, eu tinha comentado só no início, né? Então, é a maior classe entre os artrópodes e, principalmente, o principal aí, né, responsável, o principal responsável por essa diversidade dos artrópodes, maior classe, beleza? E aí a gente vai falar, uma coisa importante aqui, galera, são os únicos invertebrados voadores. São os únicos invertebrados voadores, e isso é importante mencionar, por quê, segundo ano? Porque voar é uma atividade que requer uma taxa metabólica alta. E aí, galera, a gente relacionou a circulação de artrópodes como do tipo aberta, certo? Então, teoricamente, a gente está falando de duas características que são incompatíveis, né? O fato deles terem circulação aberta e poderem voar. Invertebrados voadores. É só você tomar por quais outros animais são capazes de voar, né? As aves, os morcegos, que são mamíferos, que são animais de uma atividade metabólica muito alta. Então, como é que eu consigo explicar um inseto que tem circulação aberta conseguir voar? Isso tem a ver com a respiração do animal, gente. Vamos tentar fazer uma relação aqui, ó. A respiração, ela é do tipo traqueal. Como é que é uma respiração traqueal, gente? Vamos imaginar assim, ó. Eu tenho aqui a superfície do corpo do animal, tá aqui. Aí eu tenho uma abertura ao longo do abdômen, várias aberturas, na verdade, ao longo do abdômen. Essa abertura, ela dá para um canal que se ramifica aí por todo o corpo do animal. Desse jeito aqui. Desse jeito aqui, beleza? O nome traqueal vem da organização que lembra muito a traqueia, né? Com aqueles anéis de reforço de cartilagem que a gente tem e tal. Mas lembrando que a gente está falando de um inseto, beleza? Então, como é um inseto, todos esses canais são formados de quitina, assim como é o esqueleto animal, correto? E aqui eu veria as células aí corporais do animal, né? Uma célula, outra e por aí vai. Por aí vai, beleza? Então, imagina, se essa linha que eu fiz é a superfície externa, então aqui eu tenho o ar, esse ar, ele entra por essa abertura, que é o espiráculo, eu vou botar o nome depois, e se difunde por todo o corpo do animal.
Desse jeito aqui. Beleza? E aí, uma vez que isso ocorre, galera, as trocas gasosas vão acontecer diretamente entre a célula e o ar. Desse jeito aqui, ó. Beleza? Vai entrar gás oxigênio, vai sair gás carbônico. Beleza? Então, eu pergunto para vocês, se as trocas ocorrem diretamente entre o ar e os tecidos, vocês imaginam ela mais rápida ou menos rápida quando comparada com alguém que usa o sangue para fazer isso? Mais rápido. Mais rápida. E o fato da troca gasosa ser mais rápida, isso permite que o metabolismo seja o quê? Mais lento ou mais rápido? Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. O que justifica o animal a capacidade de voar. O que explica inseto voar tendo circulação aberta é justamente a respiração traqueal, tá? Então, trocas gasosas diretas entre o ar e os tecidos. Beleza? Consequência disso, mais rápido, então maior eficiência, maior eficiência significa maior atividade metabólica, o que significa poder voar. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Nenhuma pergunta, nada? Por enquanto, não. Tranquilo, então. Ótimo. Bom, mas o que a gente pode relacionar aqui? Esses animais, eles apresentam uma excreção por meio de túbulos de Malpighi. Vou botar aqui. Excreção é feita por meio de estruturas chamadas de túbulos de Malpighi. E aqui é interessante perceber o seguinte, ó, por exemplo, os túbulos de Malpighi, eles estão na região mediana do intestino. Então, seria mais ou menos assim, ó, eu vou encontrar os túbulos de Malpighi aqui, ó, presos a essa região mediana do intestino do animal, assim. E aí, como eu estou falando de intestino, eu estou falando de um órgão que está numa cavidade corporal, que teve a sua origem no celoma, né? Então, esse celoma está cheio de líquido, e o que os túbulos de Malpighi vão fazer é justamente filtrar o líquido celômico. Então, eles fazem a captação do líquido celômico, filtram e removem as excretas que vão ser lançadas diretamente na luz intestinal. Então, aqui no tubo de Malpighi rola um processo de filtração. E a excreta, galera, eliminada por esses animais é o ácido úrico. Então, por isso, esses animais são classificados como animais uricotélicos. São animais que excretam ácido úrico. A gente excreta principalmente o que, segundo ano? Ureia. Ureia. E como é que eu elimino essa ureia? Por meio do mijo. Da urina. Da urina, né? Yes. Isso. Melhorar um pouquinho esse mijo aí, né? Então, justamente com a urina. Só que a urina, por que a urina existe? Porque a ureia ela tem uma certa toxicidade.
Então, e eu guardo ela no corpo por um tempo, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu diluo, eu faço a diluição dessa ureia para formar a urina e depois eu elimino. O ácido úrico, ele é de, além de ele ser de baixa toxicidade, ele também é de baixa solubilidade. Ele também é de baixa solubilidade, beleza? Então, ele elimina a excreta diretamente no intestino e ela é eliminada para o ambiente junto com as fezes, numa forma pastosa, né? Já que a solubilidade é baixa, ela é eliminada na forma pastosa. Para vocês conseguirem imaginar melhor, para quem talvez não esteja entendendo, é só a gente pensar na ave. Por exemplo, quando você vê um cocô de galinha ou de pombo, ele não tem uma parte escura e uma parte preta? Sim? Sim. A parte preta são as fezes. E a parte branca é o xixi, é o ácido úrico. Beleza? Que é eliminado de uma forma semissólida mesmo. Tá? E isso é legal por quê? Porque é um mecanismo que economiza água. Já que o animal não precisa diluir para jogar fora, ele economiza água. Então, animais bem adaptados ao ambiente terrestre normalmente são uricotéricos. Tranquilos? Porque isso é considerado uma adaptação, né, ao ambiente terrestre. Adaptação ao meio terrestre. Ok? Bom, uma outra coisa que acontece aqui também é o seguinte, por exemplo, eu estou dizendo para vocês que as trocas gasosas, elas ocorrem diretamente entre o tecido e o ar. Então, o sangue não participa. Se o sangue não participa, gente, ele não precisa ter pigmento respiratório. Por exemplo, assim, no nosso caso, a gente tem hemoglobina. A hemoglobina que está lá nas células sanguíneas, que pegam oxigênio e transporta e tal. Como o sangue do inseto não faz esse trabalho, não transporta gases, ele não precisa ter pigmento. Então, esse sangue de insetos, na verdade, ele é incolor. Incolor. Porque ele não apresenta pigmentos respiratórios, já que ele não faz o transporte de gases. Professor, então quando a gente mata um mosquito e vem aquele sangue, na verdade aquele sangue é o nosso sangue? Ou do hospedeiro anterior. Isso aí. Entendi. E você não veria, né, o sangue dele. Esse sangue incolor também, galera, para insetos, ele é comumente chamado de hemolinfa. Mas é sangue, beleza? Mas a gente também chama de hemolinfa. Ok? Foi Eduardo que falou agora? Isso. Eduardo, então, Eduardo, só para assim, aproveitando sua pergunta, é importante salientar que somente as fêmeas são hematófagas, ok? Só a fêmea de mosquito que se alimenta de sangue, o macho não. O macho se alimenta de seiva. Tá? Então, os mosquitos fêmeas, eles se alimentam de sangue para que ocorra um processo de maturação dos ovos dela. Então, assim, ela vai se reproduzir, ela precisa de sangue para a formação desses ovos e depois depositar esses ovos no ambiente. Beleza? Ok. Por isso que a gente sempre associa o mosquito como vetor, mas o mosquito fêmea, que o mosquito macho sempre está se alimentando da seiva, né? Então, não transmite nada para a gente. Beleza? Então, sangue... Inclusive, assim, por exemplo, já viram aquele ditado, fulaninho tem sangue de barata? Já. Então,
E esse recado tem a ver com o quê? Com a pessoa que não perde a boa, né? Uma pessoa que aguenta ali o tranco sem se alterar, etc. E tal. Aí o cara fala assim, pô, o cara tem sangue de barata, fazendo uma alusão o cara não ter sangue. Entendeu? Então, assim, pô, o cara não tem sangue no corpo para aguentar aquilo tudo ali, ele não tem sangue no corpo e tal. Só que, na verdade, é um apelido que não cabe, né? Porque é uma relação aí, é um ditadozinho que não cabe, visto que baratas têm sangue sim. Só não tem cor, né? Mas tem sangue sim. Beleza? Ok. Esses animais têm uma amplitude geográfica gigante, então a gente encontra insetos em qualquer lugar, menos um. Qual, gente? Groenlândia, Antártida, sei lá, algum lugar bem gelado. Mas aí a gente tem que pensar em lugares onde a vida vai ser possível, né? Se você pegar um lugar muito frio, ninguém vive lá, né? Fala aí para mim. Nos ambientes aquáticos. A larva de mosquito vive aonde? Tá certo, né? Esqueci desse detalhe. Não, e tem outros, né? Barata d'água, etc. Mas quem falou agora? O Renzo, eu. Renzo, mas você passou perto. Água contaminada, não sei. Não. Pensamento natural. Água em movimento. Porque Não. fala de dengue para não deixar água parada. Eu pensei em Boa, disso. boa relação. Mas eu também vou encontrar insetos em rios, né? Exceto o ambiente marinho, galera. A gente só não encontra inseto no mar. No rio a gente encontra, na lagoa a gente encontra, mas no mar não. No mar não tem nenhum inseto. Então, o único lugar que a gente não vai encontrar, o único lugar onde a vida é possível, né, a vida permanente é possível, a gente não vai encontrar inseto em ambiente marinho, beleza? Nos demais, todos os demais. Ok? Acho que foi o Eduardo que falou, se eu não me engano, aqueles ambientes muito frios realmente não são favoráveis, né, aos insetos, mas mesmo neles eu vou encontrá-los, tá? Por exemplo, assim, foi o Eduardo que falou, não foi da Groenlândia? Foi. Então, Eduardo, na Groenlândia você tem um pequeno verão, né? Então, nesse pequeno verão, insetos eclodem de seus ovos, crescem, se reproduzem, depositam seus ovos e morrem. Aí esses ovos duram o ano todo até o outro verão. Aí no outro verão eles eclodem e a nova geração é formada. Então, mesmo que o lugar seja muito frio, mas que tenha compatibilidade, né, com a vida e tal, com a vida perene, com a vida permanente, o inseto vai aparecer. Entendi, professor. Eu falei isso por Beleza? causa dos ambientes de tundra, né? Aí Sim, são bem raras a vida lá e tal. Então, mas é justamente na tundra que eu estou pensando. No verãozão você vai encontrar. Na verdade, no verão você tem as tundras se transformam, né? Você tem um boom de vida em 2 meses do ano. E nos outros 10 meses seguintes, morre tudo, morre assim, né? O que não morre fica latente ali nos 10 meses seguintes. Mas você tem razão, te fazia sentido você estar falando assim. Beleza? Ok. Acabou? Acabou, né? É 4h30 que acaba, é isso? Sim, sim. Tá, então vou parar aqui, galera, e a gente continua amanhã, tranquilo? Beleza. Se não tiver nenhuma perguntinha, né? Nada? Beleza, então.